Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Aguiar no canal Leitura Essencial #01 e eu gostaria de fazer um convite para vocês. Que é vocês comprarem o meu livro, Meus Pensamentos. O link está na descrição do vídeo, eu vou colocar. E também está no meu canal, se você quiser ver o meu canal. É um pouquinho sobre o link da Hotmart, o meu livro, que está R$ 10, um preço bom. Sugiro que você compre, você clique no link que está aí no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O livro hoje que eu vou falar é sobre o Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança, em que basicamente o que você percebe que hoje em dia a liderança é uma palavra muito falada, mas muitas vezes não muito debatida, né? O que é liderança para você, pessoal? Qual a questão de o que faz ser um líder, uma pessoa faz ser um líder? É o quê? Falar para as massas? É falar para as pessoas? Só isso? O que mais? Então, a liderança no livro vai falar sobre questão de amar as pessoas de verdade, em que você tem que trabalhar gostando de estar com as pessoas, entendeu? É saber se as pessoas saem da experiência melhores do que eram antes, né? Isso, a questão da liderança, é uma coisa muito interessante ser abordada. Por quê? Porque hoje em dia a gente acredita que liderança é simplesmente ter uma ideia nova e seguir em frente, sendo que não, é um processo muito complicado no sentido de você buscar ter ideias boas e conseguir colocá-las na prática, né? Porque tem muito líder que tem boas ideias, mas não consegue colocar na prática suas ideias. Então isso é importante também, né? Não ficar só na teoria. Por exemplo, líderes políticos, pode ser, por exemplo, qualquer líder aí, pode ser um governador, prefeito. Então, isso tudo que eu estou falando é interessante ser abordado, porque a liderança ela está presente em todos os ambientes, quer você gostando ou não. Então, você percebe que hoje no meio corporativo é muito importante você saber lidar bem com a liderança. Se você não for trabalhar se você for trabalhar em um cargo de liderança, de gerente, você vai ter que saber esse livro. Então, é muito essencial você ler esse livro ou souber, ou pelo menos ver o meu vídeo. Então, vamos falar sobre o seguinte coisa. O livro vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é você gerenciar as coisas e liderar as pessoas. Porque gerenciar as coisas é uma coisa que você pode fazer. Estou gerenciando aqui minha rotina, estou gerenciando aqui minha planilha, estou gerenciando aqui meu pagamento, estou gerenciando aqui minhas contas de luz, conta de água, comida, sendo que liderar as pessoas é sobre influenciar, inspirar, servir, criar, né, um ambiente onde elas se sintam motivadas a trabalhar. Então, isso daí, o livro falava uma coisa muito interessante, que gerenciar coisa é uma coisa, liderar as pessoas é outra, entendeu? Então, é uma coisa que é muito interessante ser falado também, né? Que, basicamente, o autor também vai falar sobre isso, né? Sobre gerenciar coisas, liderar pessoas, mas também vai falar também sobre como Liam Hoffman, que é o autor do livro, ele fez com que equilibrasse as contas da Southwest Airlines em apenas 3 anos. Ele fez um retiro espiritual e ele fez o seguinte: em 3 anos equilibrou as contas da Southwest Airlines. Eu já conheci porque na faculdade ela é uma empresa que já fiz estudo de caso, que realmente é uma empresa de avião, de que você é uma empresa com preço acessível e que você consegue colocar no bolso e consegue viajar de boa, entendeu? Então o livro vai falar sobre isso, né? E outra coisa que o livro vai falar que é muito interessante de ser abordado é sobre a questão do Max Weber. Max Weber, Max Weber, ele vai falar sobre a diferença entre poder e autoridade, onde o poder é forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, em meio de uma sua posição ou força, entendeu? Então, o poder, por exemplo, você pode ser gerente do Banco Santander. Agora, autoridade, por exemplo, autoridade você não pode ser vendido. Autoridade é, por exemplo, ser pai. Você não pode vender sua autoridade. Autoridade é a única pessoa. Você não pode. Se a mãe morrer, a autoridade não vai existir, entendeu? De mãe.
Se o pai morrer, não vai existir autoridade de pai. Então, isso daí que eu tô querendo dizer, a habilidade de ver as pessoas, levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Então, basicamente isso. Poder é quando você pode substituir. Um cargo de liderança é uma pessoa que tem poder sobre outras pessoas. A autoridade é uma habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade, que eu estou falando de um caso que a autoridade não pode ser vendida, não pode ser dada, entendeu? É uma coisa que somente uma pessoa específica pode fazer, entendeu? O poder pode ser patrão com empregado, né? Onde o poder você faz por meio da força algo que a pessoa não quer, mesmo que ela não queira, entendeu? O poder é isso. A autoridade não, é você conversar, as pessoas fazem de bom grado porque você é autoridade no assunto, você é referência no assunto. Por exemplo, é, autoridade para mim seria, por exemplo, eu falar sobre os livros, eu estou sendo autoridade aqui, e eu estou fazendo as pessoas entenderem de boa vontade o que o livro está trazendo de ensinamento, o que o livro pode trazer para a sua vida de útil, né? Eu estou sendo autoridade aqui, entendeu? E eu não posso ver medida porque o meu tipo de conhecimento, minha forma de falar, o meu jeito de ser, não pode ser vendido, não pode ser substituído, porque eu sou uma pessoa única. Nesse sentido, minha autoridade ela está crescendo, né? Então, inclusive, eu agradeço de coração pelos 60 inscritos. Muito obrigado mesmo, entendeu? Eu acho que estou muito grato pelo canal, estou vendo um crescimento bacana. E, enfim, vamos voltar pro livro, um agradecimento rápido. E, além disso, as pessoas estão mais céticas com quem está no poder. O livro vai falar sobre isso, que ao invés de ser uma pirâmide assim, né? Uma pirâmide na qual você vai ver que os cargos mais baixos são mais baixos e aqui em cima é o cargo de liderança. Ele vai falar também uma coisa muito interessante, em que a pirâmide tem que ser assim. Tem que ser assim, onde o presidente tem que servir, o vice-presidente tem que servir, com cada mês que você tem mais cargo de liderança, você vai ter que servir as outras pessoas, entendeu? Então isso é uma coisa muito interessante. O livro também vai falar sobre uma regra muito interessante, a regra número 1 dos negócios, que se não correspondemos às necessidades do nosso cliente, alguém fará. Por exemplo, eu estou querendo vender um tênis. Mas você já imaginou quanto tem aí vendendo na rua, na shopping? Cara, se você não tem um diferencial competitivo para o seu tênis de corrida, por exemplo, cara, você não vai conseguir vender. Porque se o tênis for muito caro, você tem que compensar na qualidade. Agora, se o tênis for muito barato, você tem que compensar pelo preço, entendeu? Porque é acessível, tá entendendo? Então, se você não conseguir se adaptar à necessidade do cliente, alguém fará, entendeu? Então, você tem que buscar entender qual é a necessidade do seu público, né? E o livro também vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é sobre relacionamento saudável, né? Que é preciso ter um relacionamento saudável entre o fornecedor e cliente para a saúde de qualquer organização. Então, por exemplo, você está trabalhando numa empresa de cosméticos, né? E aí você tem um fornecedor de remédio e, enfim, você tem que comprar esse fornecedor porque é o único que tem. Aí obviamente, você vai ter que aumentar o preço dos remédios. Você vai ter que aumentar o preço do remédio porque ele é o único fornecedor que eu tenho sobre remédio. Então, isso, querendo ou não, você tem que ter uma boa relação entre fornecedor e cliente para a saúde de qualquer organização, entendeu? E além disso, pessoal, falando sobre dinheiro, né? Hoje em dia você precisa ter um tratamento digno e resposto para ganhar dinheiro, capacidade de controle o processo da organização, tudo isso precisa estar englobado no dinheiro. E o livro vai falar uma coisa muito interessante também. Como eu já falei, a pirâmide, que é os empregados, os supervisores, os gerentes, os vice-presidentes, presidentes, eles têm que servir. O novo paradigma é eles servirem. Ó. Quem está em cima, quem está lá no topo, tem que servir as outras pessoas, tem que servir os outros funcionários, entendeu? Isso é uma coisa bacana que o livro fala que é um novo paradigma, que os líderes têm que servir, não necessariamente as pessoas de classe mais baixa, entendeu? Os desempregados, entendeu? E o livro também vai falar uma coisa muito interessante, que é satisfazer vontades
e satisfazer necessidades. Onde satisfazer vontades é não considerar condições físicas ou psicológicas do que se deseja. E satisfação de necessidade é exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Por exemplo, satisfazer necessidades. Eu tenho que comprar alimento, eu tenho que comprar água, eu tenho que comprar qual outro produto essencial? Eu tenho que comprar água, comida, satisfazer necessidade física, psicológica, né? Vou pagar um psicólogo, satisfazer necessidades. Satisfazer vontades não considera limitações físicas ou psicológicas que se deseja, satisfazer vontade. Eu tenho vontade de fazer o canal do YouTube, entendeu? São vontade, pode ser uma vontade minha, entendeu? Então, essa diferença tem que ficar muito bem clara, entendeu? Entre satisfazer as vontades e necessidades. E o livro vai falar de novo sobre o ponto que eu já falei, né? Que é sobre ser líder, que você precisa servir os outros, e que você precisa servir os outros e buscar entender como eu, líder, posso ajudar as outras pessoas, entendeu? Ouvir ativamente é muito importante também. Prestar atenção nas pessoas é uma necessidade humana legítima. Você ouvir o que a pessoa está falando, a sua história de vida, sobre os seus desafios, sobre o que ela passou na vida, o que ela fez para conseguir chegar até aqui. Cara, isso é muito importante, uma coisa muito interessante que não é qualquer livro que vai falar sobre isso. Não é qualquer livro. É um livro muito interessante. E o livro vai abordar a questão do individualismo, em que basicamente no mundo de hoje, o individualismo fica muito centralizado nas crenças, né, na nossa vida, sendo que às vezes a gente tem que ser mais coletivista, tem que se ajudar, tem que buscar, tem que adquirir a ilusão de que não somos dependentes das outras pessoas. Só que nós somos dependentes das outras pessoas. A gente tem que aceitar que, por exemplo, a pessoa que vende o cosmético, ela precisou de um fornecedor, ela precisou de alguém trazer o remédio. Então, assim, essa questão de individualismo, eu dependo só de mim, cara, isso é uma questão egoísta. E não é verdade isso. Porque a gente depende das outras pessoas para viver. Você depende do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, da sua tia, primo, tia. Pô, você depende dessas pessoas, porque, querendo ou não, elas pessoas fazem parte da sua família e pertencem. E assim, o individualismo, ele é bem. Não ficar aí não cair nessa ilusão de que o individualismo vai ser a solução, entendeu? Basicamente isso. E o livro vai também falar sobre questão de respeito, abnegação, perdão, honestidade, compromisso, que são valores que você precisa ter para sua vida. E além disso, o livro vai falar uma coisa muito interessante, que não devemos punir as pessoas em público. Devemos elogiar as pessoas em público. Não ficar falando dos erros em público, porque senão a imagem dela vai ser pior, você vai ter um relacionamento pior, entendeu? Devemos sempre elogiar as pessoas em público. E Lynn Hoffman disse que primeiro fazia um levantamento das atitudes dos empregados para departamentos e turnos. Então, por exemplo, Lynn Hoffman ia no departamento da empresa, departamento de logística da empresa de alimentos. Aí ele ia lá e simplesmente trabalhava e buscava entender quais são as atitudes que os funcionários lá da logística estavam fazendo, entendeu? Então, basicamente, ele fazia um levantamento das atitudes para ver como é que estava o clima organizacional, como é que poderia resolver a empresa, né? E o livro vai falar também que o Freud vai falar que os seres humanos, essencialmente, não fazem as coisas, não fazem escolhas, e que o livre-arbítrio é uma ilusão. É uma ilusão. A gente acredita que tem um livre-arbítrio, mas é uma ilusão. A gente acredita que a gente vai escolher, que a gente tem uma escolha muito interessante, mas no final das contas é uma ilusão, né? E ele acredita que nossas ações e opções são determinadas por forças inconscientes, das quais nunca damos conta completamente. Então, basicamente é isso, pessoal. Se vocês quiserem ter uma dúvida, escrever no comentário, ou simplesmente alguma dúvida que eu não consegui explicar bem, pode escrever nos comentários, pode ser que se a dúvida for pertinente, eu posso fazer até um vídeo sobre o assunto, entendeu? Mas eu agradeço muito os comentários, os likes. Muito obrigado por você ter inscrito mais uma vez.
Muito obrigado por tudo que vocês estão contribuindo para o canal. Um abraço e até a próxima.